Olá, a proposta dessa aula é falar um pouco sobre os desafios e as vantagens do PSMA 1007 marcado com flúor 18 na prática clínica. E para isso a gente vai tentar trazer uma visão multidisciplinar, incluindo o olhar do oncologista clínico, de médicos nucleares e também a experiência já adquirida no compartilhamento com colegas urologistas que participam das nossas reuniões de discussão de casos clínicos. Antes de mais nada, eu gostaria de passar aí para quem está acompanhando a aula, um pouco da nossa experiência com esse traçador. Esses exames de PSMA são feitos na nossa instituição nesse equipamento, que é um PET-CT Biograph Horizon, da Siemens, que foi instalado no mês 4 de 2017. Os nossos laudos dos PET-PSMAs são feitos por uma equipe de médicos nucleares e radiologistas. Temos hoje, então, 3 médicos nucleares dedicados, focados nesses exames, assim como 3 radiologistas específicos. Começamos a fazer esses exames em agosto de 2017 e temos feito, até então, já mais de 1.000 exames. No início, a gente fez os exames com galho. A gente adquiriu um gerador e fazia os exames com galho, tá? Então, até o mês de fevereiro do ano passado, num montante de 880 exames. E com o PSMA, a gente começou no mês de janeiro do ano passado e vem fazendo até o presente momento, já totalizando 230 exames. Então, cerca de 80% da nossa experiência é utilizando o traçador com galho e um pouco mais de 20% com o traçador marcado com flúor. Essa é a nossa estrutura de radiofarmácia, onde a gente faz a manipulação desses radiofármacos. E aqui é a evolução anual do número de exames até o final do ano passado. Todos esses pacientes são submetidos a uma anamnese prévia com o médico nuclear, eventualmente com o biomédico, e depois algumas dúvidas específicas são tiradas pelo médico nuclear. De todos os estudos com PSMA feitos até então, a gente tem a seguinte distribuição na nossa instituição. 34,2% foram feitos para estadiamento primário, pacientes com risco intermediário desfavorável, risco alto principalmente, 41,4% para recidiva bioquímica e um pouco menos de 25% para outras indicações. Sendo que essas outras indicações compreendem indicações do câncer de próstata, como persistência bioquímica da doença, avaliação de resposta a múltiplas terapias, seleção para terapia com PSMA lutécio, confirmação de alguns achados equívocos pela ressonância magnética, ajuda na definição de sítio de biópsia, planejamento da radioterapia, uma indicação cada vez mais presente, além de outros cânceres, como pelo fato de apresentarem expressão do PSMA na neovasculatura, a gente acaba usando para estadiar, como carcinoma renal de células claras, tireoide, glândulas salivares e outros. A logística do PSMA com flúor na nossa instituição, ela acontece por meio da distribuição de 2 fornecedores, R2, tem fornecido doses aí às terças e quintas à tarde, e eventualmente sábados de manhã. A gente tem um fornecedor local, que é o Vilas Boas, que também tem disponibilidade de fornecimento de doses às quartas, algumas semanas de manhã, outras semanas à tarde. De modo que a gente tem aí, então, disponibilidade de fazer esses exames até 4 vezes por semana, aí uma média de até 20 pacientes. Então, hoje, a gente entende que a nossa demanda ela pode ser completamente atendida com o PSMA marcado com flúor 18. Esse é o time de médicos e biomédicos que participa dos laudos, conforme eu já havia mencionado. E o grande foco dessa aula é, então, a gente falar sobre a interpretação das imagens de PET com PSMA marcado com flúor 18. E, para isso, eu me baseei nesses 2 artigos aqui. Primeiro, uma revisão de 2020, publicado no Clinical Radiology, e principalmente esse artigo, que é um artigo de guideline da Sociedade Europeia e da Sociedade Americana de Medicina Nuclear e Imagem Molecular, sobre padronização dos laudos de PET-PSMA. Então, as principais fontes são esses 2 artigos. Esse é um artigo do ano passado, e também, naturalmente, da nossa experiência aí ao longo desses anos, principalmente ao longo do último ano, um ano e pouco aí já com o PSMA flúor. Bom, então o roteiro
vai ser esse. Vamos passar rapidamente pela biodistribuição normal, falar de potenciais pitfalls, principalmente com o PCMA marcado com flúor, uma vantagem teórica que a literatura vem apontando com o PCMA marcado com flúor, e também, para finalizar, alguns aspectos práticos. Bom, quanto à biodistribuição, esse aí é um modelo que exemplifica bem, e o que essencialmente a gente vê de diferente das imagens com galho, que a gente já está mais acostumado, é que há menos rim e não há bexiga nas imagens. Ao contrário do galho, aqui a gente não vê a bexiga, mas vê uma atividade um pouco maior em trato gastrointestinal, que é a principal via de eliminação do traçador marcado com flúor. Acho que essa seria a principal diferença. A gente tem aqui um exemplo de literatura, 2 pacientes, aliás, o mesmo paciente utilizando os 2 traçadores, onde fica bem clara essa diferença. No PCMA com flúor, muito menos rim do que no PCMA com galho, ausência de bexiga no PCMA com flúor, presença no PCMA com galho, e aqui mais atividade intestinal no flúor, coisa que a gente não observa tanto no galho. Eu trago aqui um exemplo nosso, né, de um mesmo paciente, mas que fez exames em momentos distintos. Mas a gente consegue observar aqui, da mesma forma, muito mais rim e bexiga no galho, do que quando você compara com o flúor, e muito mais intestino no flúor quando comparado ao galho. Acho que essas seriam as principais diferenças em termos de biodistribuição. Muito importante a gente considerar, então, em relação à interpretação das imagens, os pitfalls. E o primeiro pitfall que eu trago aqui é a captação por gânglios do sistema nervoso autônomo. São gânglios pré-vertebrais ou paravertebrais, geralmente adjacentes ou muito próximos ao neuroforamen. E acho que a grande dica para a gente conseguir identificar e fazer o diagnóstico diferencial desses gânglios com linfonodos ou gânglios linfáticos é o fato de eles apresentarem, além dessa localização típica, um formato linear ou de vírgula que fica melhor observado quando a gente analisa as imagens nos cortes coronais e sagitais. Tá? Na imunohistoquímica, a gente vê que esses gânglios, apesar de não terem uma relação com a próstata, eles apresentam sim expressão do PSMA. E nos estudos realizados com PSMA flúor, especialmente com PSMA M7 flúor, até 67% dos pacientes podem apresentar captações nesses gânglios, sendo que os mais comuns, geralmente, são os gânglios celíacos. Aí a gente traz aqui um exemplo, né, desse gângliozinho aqui celíaco, tá? Depois, em ordem de ocorrência, né, a gente vê captação em gânglios cervicais, como esse daqui, nessa imagem. Desculpa, então vamos voltar aqui. Estamos falando aqui dos celíacos, tá? Esse aqui é um gânglio sacral. Então, principalmente então, nos celíacos, depois nos cervicais e, por último, a gente vê essas captações aqui nos gânglios sacrais. Tá? Mas é importante observar que isso não é específico do PSMA-M7 marcado com flúor. Pelo contrário, outros traçadores marcados com PSMA, segundo a literatura, apresentam uma taxa de captação desses gânglios até maior do que o que a gente observa no PSMA flúor. Agora, aqui reside a principal atenção, o sítio de maior dúvida e que merece realmente a nossa concentração, que são as captações ósseas inespecíficas, né? Achados bastante comuns nos exames com PSMA flúor e que podem apresentar captação desses traçadores são fraturas, osteófitos, displasia fibrosa, hemangiomas, outros achados como doença de Paget, por exemplo, e tantas outras captações focais, por vezes, de etiologia desconhecida. Eu acho que isso aqui merece a nossa atenção. Quando a gente vai para a literatura, a gente encontra exemplos como esse, e o que a gente acaba classificando como captação óssea inespecífica é essa captação aqui focal, por vezes acentuada, como no exemplo acima, outras vezes nem tão acentuada, em grau discreto ou moderado, como no exemplo abaixo, mas que não tem uma tradução radiológica clara. Por exemplo, nessa tomografia a gente não observa nenhuma lesão esclerótica ou lítica que seja em correspondência com a captação. Da mesma forma, aqui embaixo, a gente tem essa lesão e a gente não observa nenhuma expressão aqui na tomografia computadorizada, tampouco na ressonância magnética. Então, são captações ósseas inespecíficas, né? Muito comum que essas captações aconteçam em arcos costais, como nesses exemplos aqui que a gente observa na figura da direita.
de forma que essas captações, elas realmente, muitas vezes, nos desafiam no nosso dia a dia, na prática clínica. Eu trago aqui da literatura esse estudo de coorte realizado com 102 pacientes que apresentavam 80 lesões ósseas sem correspondência anatômica, ou seja, lesões ósseas equívocas, né? Captações aí equívocas. E desse montante, menos de um terço dos pacientes apresentavam metástases ósseas. Repare que dessas 80 lesões sem tradução anatômica, menos de um terço correspondia a metástase. A gente encontrou um número relativamente alto de fraturas e doenças degenerativas, e boa parte dessas lesões permaneceram como indeterminadas, mais de 50%, principalmente as captações em arcos costais, mas por vezes também na pelve, no externo, em vértebras e nos fêmures. Lesões que permaneceram indeterminadas é, 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 mesmo fazendo aí todo esse estudo anatômico e evolutivo desses pacientes. Já esse outro estudo que usou aí o PET-PSMA marcado com flúor para estadiamento primário dos pacientes e identificou 15 lesões ósseas inespecíficas, ele propõe a seguinte sequência. Primeiro, diante dessa lesão óssea inespecífica, você realizar uma ressonância dedicada com contraste. Se essa ressonância for negativa, então você encoraja o urologista, o cirurgião, a prosseguir com a prostatectomia. Ou seja, não há uma lesão óssea identificada pela ressonância, segue-se com a prostatectomia. E segundo esses autores, realmente esses pacientes, de forma geral, apresentaram uma boa resposta em termos de PSA, sérico e evolução clínica, apesar de captações ósseas inespecíficas no nosso exame. Então, acho muito importante essa correlação anatômica, principalmente com a ressonância com contraste, caso a CT ainda deixe dúvidas, né? Um outro pitfall importante a ser considerado, e também em traçadores com PET-PSMA, com tanto galho ou flúor, são os tumores não prostáticos, né? E eventualmente os achados benignos, como o glioblastoma multiforme, carcinoma renal de células claras, o carcinoma de mama, carcinoma coloretal, e mesmo alguns tumores benignos, como adenoma da tireoide, meningioma, achados inflamatórios, aí, doenças como sarcoidose, podem também apresentar captação. Eu trago aqui um exemplo à direita de um paciente com um carcinoma misto, um componente indiferenciado importante de tireoide, que o FDG não estadiou de forma adequada. O PET DOTA foi utilizado, captou mais em grau mais discreto, e o PET com PSMA realmente apresentou aqui captação, fazendo um estadiamento mais adequado desse paciente, que foi submetido a uma neoadjuvância com lenvatinib, depois operado, e agora esse paciente com recidiva, ele está sendo tratado conosco com PSMA marcado com lutécio. Bom, já caminhando aqui para finalizar a aula, a literatura começa a apontar para uma vantagem teórica do PSMA marcado com flúor, especialmente o MI7, muito embora não existam estudos cabeça a cabeça comparando os traçadores com galho com esse traçador, né? Um estudo comparando traçador com galho com outro traçador, outro PSMA marcado com flúor 18, né, recidiva bioquímica especificamente, mostrou que a molécula com flúor ela foi mais sensível. Foi mais sensível. Agora, uma comparação, esse é um outro estudo que comparou o PSMA-1.7 com flúor e outras moléculas marcadas com flúor, o PSMA teve uma performance melhor na identificação de linfonodos. Enfim, são estudos iniciais, isso merece ainda uma validação, mas fica aqui talvez uma vantagem potencial. Considerações finais, então. Há de se reconhecer realmente essa limitação das captações ósseas inespecíficas com PSMA-1.7 marcado com flúor, e isso requer maturidade, uma curva de aprendizagem com o método. E antes de se começar a liberar aí os laudos em cima do muro, ou realmente abandonar o método, é importante a gente tecer aqui algumas considerações. Então, diante de uma captação equívoca,
Acho interessante a gente sempre considerar o grau de captação daquela lesão, fazendo uma correlação com o grau de captação do tumor primário, se é que esse tumor ainda é presente no paciente. Além disso, a localização, e ver se essa localização faz parte aí de uma drenagem da doença, se está de acordo aí com o padrão esperado para a doença de próstata. Lembrando que o grau de captação geralmente apresenta uma correlação com o primário. Então, o primário capta muito, a metástase tende a captar muito, especialmente em doenças mais iniciais. Bom, fundamental não só para o PET com PSMA marcado com flúor, mas para praticamente todos os exames, se não todos os exames da medicina nuclear, são as informações clínicas. E nesse cenário específico, muito importante a gente saber do PSA do paciente, o Gleason, o ZUP, uma correlação com os exames prévios, os antecedentes desse paciente, queixas. Todas essas informações podem ser úteis na hora da gente fazer um diagnóstico diferencial, principalmente de uma lesão óssea. Tá? Então, diante das captações ósseas aí, indeterminadas, a gente pode, então, lançar a mão do CT. Caso o CT não seja conclusivo, a ressonância magnética com contraste, sempre fazendo uma avaliação com o especialista. Se essas lesões, a despeito dos métodos anatômicos, permanecerem inespecíficas, vale a pena a gente fazer um segmento por imagem, usualmente anatômica. Eventualmente, o PET com FDG pode sim ser útil nesse cenário, e se essa captação realmente permanecer ali duvidosa, houver uma suspeita mais consistente de metástase, talvez a biópsia seja o exame sequencial e mais indicado. E sempre lembrar que muitas instituições que começam a fazer os exames com galho e migram para o flúor, precisam de ter aí, na hora de fazer a comparação de pacientes que fizeram um com galho, estão fazendo o exame atual com flúor, entender que os SUVs são distintos, então essa comparação ela tende a ser mais descritiva, o que não nos impede muitas vezes aí de ser o mais assertivo possível em termos de progressão ou de resposta, levando em consideração todos os fatores que eu já havia falado. Então, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Obrigado. Olá, eu me chamo Maria Martins, sou médica nuclear integrante do Corpo Clínico da Clínica Núcleos Radiologia e Medicina Nuclear de Brasília. Nessa apresentação, eu irei abordar os aspectos técnicos relacionados ao PET-CT com PSMA 1007 marcado com flúor 18. O PSMA, ou antígeno de membrana específico da próstata, é uma glicoproteína transmembrana com domínios intra- e extracelular e elevada expressão no tecido prostático. Mas apesar do seu nome, essa proteína não é específica da próstata, sendo encontrada também em outros órgãos e tecidos, como os túbulos renais, o estômago e o cólon. A proteína ela é superexpressa no câncer de próstata, o que está relacionado ao grau tumoral, ou seja, quanto maior o score de Gleason, em geral, maior a expressão, e ela também é superexpressa na neovasculatura de outros tumores, levando à captação do PSMA em outras neoplasias além do câncer de próstata. A superexpressão está associada também à doença metastática avançada ou hormônio refratário e a piores desfechos clínicos. Um dos primeiros usos de um ligante de PSMA em imagem foi através do traçador marcado com índio 111, o ProstaSynth, que marca o domínio intracelular da proteína. Os traçadores atuais marcam o epítopo extracelular e são então internalizados, com um rápido clearance sanguíneo e acúmulo nas células, permitindo a visualização dos sítios de superexpressão nas imagens PET. Estes são os traçadores que estão mais avançados nos processos de implementação clínica e na aprovação regulatória, falando um pouco mais sobre cada um deles. O PSMA 11 marcado com galho 68, o DCFPU marcado com flúor 18 e o PSMA 1007 também marcado com flúor, foram avaliados por ensaios clínicos prospectivos fase 2 e 3 e aprovados. Maior evidência clínica é baseada no PSMA 11, marcado com galho 68, já que esse é o traçador que vem sendo utilizado há mais tempo. E o PSMA 1007, marcado com flúor 18, ele é o traçador do momento, com disponibilidade crescente no nosso meio. E quais são as principais diferenças entre os traçadores? Eles são compostos por moléculas ligantes de PSMA,
E essas moléculas apresentam diferenças estruturais, o que leva a perfis de biodistribuição com algumas variações, como nós podemos observar nas imagens. Outra diferença está relacionada à meia-vida, que do galho 68 é de 68 minutos, bem menor do que a meia-vida do flúor 18, de 110 minutos. E uma terceira diferença importante é com relação à via dominante de excreção. Da maioria dos traçadores é via renal, levando a uma elevada atividade radioativa na bexiga, o que pode prejudicar a visualização de lesões pélvicas, e com o PSMA 1007 marcado com flúor 18, essa excreção é predominantemente hepatobiliar, levando a uma baixa captação na bexiga urinária, o que é apontado como uma vantagem desse traçador em relação aos demais. Com relação ao protocolo de aquisição, no nosso serviço nós orientamos jejum de 4 a 6 horas, devido à possibilidade do uso de contraste iodado, de acordo com a avaliação do médico nuclear. Os pacientes recebem dose de 3 a 4 megabecqueréis por quilograma de peso corporal, o que corresponde a 0,10 miliquiris por quilo, administrados EV em bolos. E em seguida nós aguardamos 90 a 120 minutos para o início da aquisição das imagens. Menores intervalos de tempo podem resultar numa maior visualização do pulso sanguíneo nas imagens PET. As aquisições são feitas da cabeça à raiz das coxas, exceto em pacientes com metástases suspeitas ou confirmadas nos membros inferiores, quando essa aquisição pode ser estendida ao corpo inteiro. E, com relação ao tempo, nós adotamos 3 a 5 minutos por bed position. Em geral, 3 minutos é o suficiente para os pacientes que recebem a dose ideal. Duas dúvidas que são muito frequentes em relação ao protocolo é com relação à administração de diuréticos e aquisição de imagens tardias. Uma vez que a excreção do PSMA 1007, marcado com flúor 18, é predominantemente hepatobiliar, a atividade radioativa presente na bexiga é muito baixa ou quase nula. O que nós observamos de captação pélvica nessa imagem à esquerda é lesão e não bexiga. Então, não existe uma real necessidade do uso de diurético, ressaltando a importância da hidratação. Nós não deixamos de hidratar os pacientes por via oral, com cerca de 1 a 1,5 litro de água durante o tempo de espera, que é de 90 a 120 minutos. Então, na nossa prática, a hidratação é o suficiente. Com relação às imagens tardias, já que não existe uma elevada atividade radioativa na bexiga nas imagens de corpo inteiro, também não há uma necessidade de complementar todos os estudos com imagem tardia. O que algumas publicações mostram é um aumento significativo de captação, não apenas nas lesões intraprostáticas, mas também nas lesões, nas metástases linfonodais e ósseas, 3 horas após a injeção. Então, diante de achados duvidosos, as imagens tardias podem ajudar. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trabalho que foi desenvolvido no nosso serviço, no qual nós comparamos o desempenho de 2 traçadores ligantes de PSMA na recidiva bioquímica do câncer de próstata. O objetivo do estudo foi comparar a taxa de positividade do PET-CT com o PSMA marcado com galho 68 e o PET-CT com o PSMA marcado com flúor 18. Nesse cenário de recidiva bioquímica do câncer de próstata, através da estratificação por dados clínicos, sendo os dados utilizados o valor de PSA total no momento da realização do exame e o score de Gleason da biópsia prostática. Esse foi um estudo retrospectivo, baseado na análise de dados de exames que foram realizados no período de janeiro de 2022 a janeiro de 2024, avaliados por 2 médicos especialistas, sendo considerados positivos aqueles achados consistentes e inequívocos. E para a estratificação, nós utilizamos, então, o valor de PSA e o score de Gleason, cada um desses dados clínicos divididos em 3 faixas. Os 148 estudos avaliados, eles correspondem aos 79 últimos exames realizados com o PSMA marcado com galho 68 e, sequencialmente, os 69 primeiros exames realizados com o PSMA marcado com flúor 18 na nossa instituição, no cenário de recidiva bioquímica do câncer de próstata. Os dados clínicos, a disponibilidade desses dados se deu conforme a tabela abaixo. Quando a estratificação foi realizada pelos níveis de PSA,
o flúor ele mostrou-se superior nas duas primeiras faixas, ou seja, para níveis séricos inferiores a 0,5 e entre 0,5 e 2 nanogramas por ml. Acima de 2, os traçadores tiveram um desempenho muito semelhante, praticamente igual. Já na estratificação pelo Gleason, os traçadores tiveram performance semelhante para o score inferior a 7, e a maior diferença foi observada nos scores igual a 7 e maior do que 7, com o melhor desempenho pelo flúor 18. Com isso, nós podemos concluir que a taxa de positividade do PSMA marcado com flúor 18 no grupo estudado foi superior à do PSMA marcado com galho 68. No entanto, não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois traçadores, o que pode ser atribuído ao tamanho da amostra, e, portanto, os traçadores apresentaram um desempenho semelhante. Vale ressaltar o que nós consideramos vantagens logísticas do PSMA marcado com flúor 18, que pode ser produzido em maior escala, apresenta uma meia-vida maior, o que resulta também numa maior disponibilidade, inclusive para os serviços que estão localizados em regiões mais distantes do local de produção, e, além disso, a menor excreção urinária, resultando numa menor atividade radioativa na bexiga, o que dispensa a realização de imagens tardias e otimiza o protocolo de aquisição de imagens. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar um caso clínico para ilustrar a nossa prática. Paciente de 75 anos, funcionário público aposentado, casado, pai de 2 filhos, com uma história de aumento progressivo de PSA e toque retal alterado. A biópsia prostática evidenciou adenocarcinoma usual de próstata, Gleason 8, 4+4 e ZUP4. Então, diante deste fator de alto risco, o paciente foi submetido a um PET-CT com PSMA, marcado com galho 68 para o estadiamento inicial, com evidência de doença prostática, doença localizada. Esse paciente foi então submetido a uma prostatectomia radical com linfadenectomia pélvica via robótica em março de 2023, confirmando o anátomo patológico, o grau tumoral e com evidências também de extensão extraprostática, invasão perineural e margens comprometidas. Apesar desses achados do anátomo patológico, o paciente evoluiu com queda do PSA no pós-operatório. No entanto, no segmento oncológico, cerca de 5 meses após a cirurgia, ele voltou a positivar o PSA, com uma medida de 0,53 nanogramas por ml, que foi confirmado uma semana depois. Então, diante da suspeita de recidiva, ele foi submetido a um PET-CT agora com o PSMA 1007 marcado com flúor 18, que não mostrou evidência de lesão na loja prostática. No entanto, evidenciou uma lesão óssea no sacro, adjacente à articulação sacroiliaca esquerda, com elevada expressão do PSMA. Retrospectivamente, avaliando o exame de estadiamento, essa lesão não estava presente. Esse paciente foi também submetido a uma ressonância magnética da pelve, que mostrou uma alteração em correspondência à área observada com hiperexpressão no PET, e adicionalmente foi realizado também um PET-CT com FDG, evidenciando uma área focal de hipermetabolismo na mesma região. Então, esse paciente com adenocarcinoma usual de próstata, Gleason 8, submetido a um tratamento com intenção curativa e evoluindo no pós-operatório com elevação do PSA, ou seja, com uma recidiva bioquímica, foi diagnosticado com uma recidiva de doença M1, vista pelo PET-CT com PSMA 1007 marcado com flúor 18 e confirmada pela ressonância magnética de pelve e o PET-CT com FDG. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Vitor, sou médico oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas. E falando um pouco sobre os desafios e vantagens do PET-PSMA 1007 na prática clínica, gostaria de iniciar essa apresentação com um caso clínico que tivemos real do consultório, em conjunto com o Dr. Gustavo e a doutora Mariana. Posteriormente, falar um pouco sobre as indicações do PET-PSMA, assim como a aplicabilidade deles, tanto no estadiamento quanto no segmento dos pacientes em consultório. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, começando com o caso clínico, nós vamos falar sobre PNPO, um paciente de 75 anos, ex-funcionário público aposentado, tem 2 filhos, é casado, e começou a apresentar um aumento progressivo do PSA e no exame físico com toque retal alterado.
Foi submetido a uma biópsia que revelou uma adenocarcinoma usual de próstata Gleason 4+4 igual a 8, ISUP4, um PSA inicial de 2,14. E para estadiamento primário, esse paciente realizou um PET PSMA com galho 68, que revelou uma doença inicial de alto risco localizada. Como a gente pode ver pelos exames de imagem, aqui a lesão em lobo esquerdo de próstata, sem comprometimento extraprostático. Esse paciente, então, foi submetido a tratamento cirúrgico, com prostatectomia e linfadenectomia robótica, em 25 de março de 2023, e o anatomopatológico definitivo revelou um adenocarcinoma usual de próstata, sem alteração do padrão de Gleason, carcinoma intraductal ausente, um percentual de 30% da próstata comprometida, e uma extensão extraprostática em base esquerda e região média esquerda. Invasão perineural presente, com margens cirúrgicas apenas comprometidas no ápice esquerdo, com um padrão de Gleason 4 nessa margem comprometida. 0 linfonodos de 14 avaliados e um PSA pós-operatório de 0,02 após 45 dias da cirurgia. Esse paciente iniciou, então, um segmento oncológico e, após 3 meses desse primeiro PSA pós-operatório, já começou a apresentar os sinais de elevação do PSA com 0,53. Então, foi repetido um PSA precoce, que mostrou ainda uma elevação desse padrão. Então, por esse motivo, foi submetido a um novo estadiamento e, dessa vez, foi realizado o PET com flúor. Aqui, como vocês podem ver na imagem, a princípio, não parecia nenhum sinal de recidiva na loja prostática, porém, no PET flúor, a gente observa que há uma lesão hipercapitante na região ilíaca óssea. Isso suspeita para comprometimento, envolvimento neoplásico secundário. Diante disso, foi submetido a uma ressonância para ter uma avaliação morfológica mais expressiva e, infelizmente, na ressonância a gente consegue observar uma área anatômica correspondente à área de hipercaptação. E quando se faz a fusão da imagem do PET com uma ressonância, a gente observa que essa região onde há uma hipercaptação é compatível com a região que há alteração anatômica pela ressonância magnética. E aqui a gente conseguindo fazer uma nova fusão das imagens. Logo, esse paciente ele foi diagnosticado com uma adenocarcinoma usual de próstata, Gleason 4+4, ISUP8, com uma recidiva de doença metastática. A gente pode considerar esse paciente M1, uma vez que essa lesão foi vista pela ressonância de pelve e também visto pelo PET flúor 18, uma doença atualmente sensível à castração. Atualmente, esse paciente iniciou o tratamento em primeira linha, ele encontra-se em bloqueio androgênico com um novo agente hormonal, por se tratar de um paciente, apesar de alto risco, com uma doença de baixo volume. Falando sobre as indicações clínicas do PET-PSMA, eu gostaria de destacar o emprego dele nesses principais pontos, trazendo primariamente como utilizar ele no estadiamento para doença de alto risco. Então, o primeiro estudo que eu gostaria de trazer é esse estudo internacional com colaboração de alguns colegas brasileiros, onde foi avaliado o papel do PET-PSMA para a doença localizada de alto risco, sendo que para inclusão nesse estudo, os pacientes deveriam ter pelo menos um de 2 critérios da MICO para fatores de risco, como o ISUP maior ou igual a 4 e o PSA maior que 20. Eles foram, então, submetidos a estadiamento primário com PET-PSMA e foram avaliados o estadiamento final após o exame. 2 pacientes que tiveram critérios de inclusão realizaram ressonância magnética previamente, então foram excluídos da análise final. Então, quando a gente pega o universo que foi estudado, 63% dos pacientes realmente tinham doença localizada, sendo 43% deles doenças apenas no tumor primário e 20% deles com doença linfonodal pélvica regional. 37% dos pacientes foram diagnosticados com doença metastática, sendo que 12% com doença pélvica linfonodal, extrapélvica linfonodal, 12% com doença óssea e 3% com doença pélvica mais doença óssea, e nenhum desses pacientes com doença visceral. Quando a gente avalia em relação aos fatores de risco, a associação de 2 fatores de risco foi mais frequente a diagnóstico pelo PET de doença à distância. E quando a gente coloca isso no gráfico, quando avaliamos doença metastática e fatores de risco, o fator de risco ISUP foi mais associado à doença metastática do que o fator de risco PSA maior que 20. E a associação deles também com uma frequência muito mais elevada de diagnóstico para doença metastática. Quando relacionamos apenas o ISUP, a presença de ISUP 5 foi muito mais frequente ao diagnóstico de doença metastática.
Falando agora sobre a referência que nós temos que embasa melhor ao nosso emprego do PET-PSMA para o estadiamento primário, nós temos estudo PRO-PSMA, um estudo prospectivo randomizado, que avaliou pacientes com doença prostática, a princípio com um diagnóstico de doença localizada, para um estadiamento com exames convencionais ou PET-PSMA. Então, o que observou-se com esse estudo fase 3 foi uma acurácia superior, com PET-PSMA tendo até 92% de acurácia em comparação a 65% dos estudos convencionais, um maior impacto no tratamento, no direcionamento do tratamento do paciente e também com menos casos de dúvidas diagnósticas. Os pacientes foram menos expostos à radiação e teve pouquíssimos efeitos adversos relatados no estudo. Quando a gente avalia a presença de qualquer doença metastática, doença pélvico-linfonodal ou doença à distância, a gente observa aqui pela área sobre a curva, a gente consegue entender que o PET teve maior eficácia e tanto para sensibilidade como especificidade, o PET-PSMA performa melhor do que os exames convencionais. Então, de recomendações que a gente tira disso, é que para o screening de doença metastática, pelo menos uma imagem abdômico-pélvica você tem que realizar, e o PET-PSMA associado à ressonância pode aumentar a sensibilidade para os pacientes, principalmente aqueles de alto risco. Quando a gente fala sobre persistência de doença e recidiva bioquímica, a gente tem os melhores dados e mais contundentes para o emprego do PET-PSMA. Então, temos esses estudos que mostraram um grande ganho em conseguir diagnosticar precocemente a doença recidivada ou a persistência de doença após um tratamento local, onde a gente observa que os níveis de PSA vão estar diretamente ligados à eficácia e à sensibilidade do método. Então, quando a gente tem um PSA entre 0,1 e 0,5, os estudos foram bem consistentes em mostrar uma sensibilidade muito próxima ali na casa dos 44% aos 57%. Assim que vai aumentando o nível do PSA, a gente consegue ter um diagnóstico com maior acurácia e maior sensibilidade, independente dos três estudos que foram apresentados. Numa atualização da ASCO de 2019, esses mesmos tem 2 estudos que foram apresentados que mostraram um aumento ainda maior da sensibilidade quando a gente consegue diagnosticar essa recidiva bioquímica com PSA maior que 0,5. Então, o que a gente observa de recomendações da ASCO-GU e foi publicado na revista de radiologia brasileira, que quando você tem doenças de mais alto risco, com Gleason um pouco mais indiferenciado e PSA acima de 0,5 principalmente, a sensibilidade desse método ele costuma ser altíssima e a gente consegue demonstrar um local de recidiva ou persistência de doença com o PET. Falando sobre a identificação do local para biópsia, a gente tem essa referência importante de um estudo alemão que mostra a acurácia da imagem do PET-PSMA associado às imagens convencionais para a seleção do local de biópsia, e mostrando que quando se faz a fusão do método convencional com o PET-galho, você aumenta a sensibilidade e o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo da região onde está sendo submetida ao procedimento invasivo, chegando a sensibilidade até 92% e chegando, pelo estudo aqui, acima da casa dos 90% em grande parte das doenças avaliadas e de acordo com o seu Gleason. Em questão de avaliação de resposta, a gente tem utilizado muito na prática clínica, principalmente após uma melhora sintomática importante do paciente. Então, esse estudo aqui, também alemão, mostrou o papel do PET-PSMA para avaliação de progressão para pacientes com câncer de próstata avançado resistente à castração. Então, ele propôs o PPP Criteria, que são critérios para progressão dentro do PET-PSMA. Então, quando você observa 2 ou mais lesões hipercapitantes, você pode considerar uma progressão. Uma nova lesão, você pode se recomendar a biópsia dessa lesão para avaliar realmente uma progressão, e caso não tenha nenhuma nova lesão, porém com aumento de mais de 30% da captação pelo SUV, considerar uma nova biópsia para confirmar essa progressão de doença pelo PET.
Então, eu trouxe esse pequeno caso clínico aqui, só para demonstrar um paciente com SUP3, com diagnóstico há 4 anos. Ele foi submetido à terapia local e depois perdeu o uso, perdeu o acompanhamento, fazendo apenas o bloqueio hormonal. Esse paciente evoluiu com uma doença com PSA de 31, demonstrando aqui uma grande doença linfonodal intratorácica, e após o tratamento, em segunda linha, uma resposta excelente, com PSA de 4,02 e redução quase que a zero das captações intratorácicas. Falando agora sobre a eleição para o tratamento do cenário castração resistente, a gente tem hoje terapias na medicina nuclear que são muito efetivas para o tratamento do câncer de próstata. Então, temos o rádio 223, a gente tem o lutécio. E falando um pouquinho sobre como utilizar o PET-PSMA para o tratamento com lutécio, a gente tem o Vision Study que demonstrou para a elegibilidade dos pacientes em tratamento com essa terapia, que quanto maior a captação do SUV dessas lesões, melhor o prognóstico e melhor a mediana de sobrevida global desses pacientes. Então, a gente pode ter uma correlação entre hipercaptação e SUV com sobrevida global. Nessa avaliação aqui sobre SUV, pacientes que tiveram uma captação maior que 9,9 tiveram uma sobrevida de até 21,4 meses, em comparação com 14,5 meses para aqueles pacientes que tinham captações mais baixas no PET. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre as indicações. Estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado.